Como começar a ser artista? Como entrar no mercado? Como descobrir quem você é? E no final, você pode ou não pode também ser artista? Oi, muito prazer, eu sou a Afro Honey, sua ciborgue favorita, sou cantora, comunicadora e creator. E esse vídeo aqui é pra você que tá começando na carreira artística ou quer começar a ser artista, não sabe muito bem por onde e nem se você tem autorização para com isso. Ou às vezes pra você que também já é artista, mas confessa que tá um pouco perdido nesse mundo. O propósito aqui desse vídeo é conseguir trocar um pouco com algumas experiências que eu já passei e vivi nesse início de carreira e, sinceramente, conteúdo que eu amaria ver aqui no YouTube, mas eu não achei muitas vezes. Então eu resolvi trazer aqui pra gente estar compartilhando. Meu contato com a arte é desde pequena. Como talvez muitos de vocês também aí já tenham tido também o contato com a arte desde pequenos, principalmente se vocês forem mais novinhos aí, entre 16 até os seus 25 anos, e talvez, enfim, não sei como é que tá muito a geração alfa. Mas eu sei que na minha época, principalmente pra mim que cresceu na igreja, o contato com a arte era constante. E talvez, se você estudou em alguma escola parque ou numa escola que fomentou bastante a arte, você teve esse contato mais próximo com a arte. E é curioso também se pensar como a gente foi influenciado a querer ser artista também, né? A nossa geração passou por uma onda de incentivo a isso, muito diferente do que as gerações anteriores, principalmente se você cresceu com TV fechada. Se você teve acesso a Disney, Nickelodeon, Cartoon Network, provavelmente você viu filmes e séries que incentivavam a isso. Enquanto a geração antes da gente, por exemplo, viu Kenan e Kel, que trabalhavam numa loja de conveniência, a gente cresceu vendo, tipo, Hannah Montana, que era uma artista musical, iCarly, que trabalhava com vídeo na internet, Escola de Talentos, Brilhante Vitória, isso já era uma realidade. Então ser artista sempre foi vendido e mostrado como algo possível para a nossa geração. Isso não é à toa. Hoje a gente vive uma era chamada Era do Capitalismo Artista, onde basicamente tudo é arte. Inclusive, até o skincare que você compra vem numa vibe aesthetic e artística. Agora a arte ela tem sido valorizada no capitalismo. Não é mais só sobre comprar um copo, é sobre comprar todo o conceito e arte que tem naquele copo. Não à toa a geração Z é uma das gerações que mais tem comprado itens, não necessariamente são tipo carro, casa, mas são coisinhas pequenas, tipo uma garrafa aesthetic, uma bolsa ou algo assim, porque tudo aquilo traz muito significado. Não é mais só sobre a utilidade, é sobre a arte também. Bom, agora que você já entendeu mais ou menos o contexto do porquê a nossa geração querer tanto a arte, se mesmo assim você ainda se considera uma pessoa que quer ser artista ou que anseia por isso, tá tudo bem e isso é muito maneiro. É importante a gente descobrir quem a gente é, até porque a arte é uma coisa que nos liberta e não só isso também. A arte é um dos meios que a gente mais vê as pessoas mudando de vida bruscamente, diferente de outras áreas de trabalho. Tipo, você não vê muito alguém mudando de vida porque passou muito tempo trabalhando numa loja de sapato no shopping, sabe? Mas você vê pessoas que foram artistas e de repente mudaram drasticamente de vida. Ou de lifestyle até, né? Tipo, pessoa influenciadora e creator, não necessariamente que seja a mesma coisa, mas eu tô falando da minha vivência, que mistura um pouco, né? Tipo, eu faço arte, também crio conteúdo pra internet. E às vezes você vê a pessoa, tipo, comendo em restaurantes que ela nunca conseguiria comer se ela estivesse em outra profissão ou em outro processo. Isso é muito real. Eu, inclusive, tipo, passei e vivi por isso. Muitas vezes por você ser artista, por você ser criador de conteúdo, ou por você ser artista e criador de conteúdo, que é o meu caso, basicamente você começa a viver experiências que, se não fosse por essa vida que você tem hoje, você não ia estar vivendo. Muitas vezes também é o que atrai muitas pessoas para a arte e para esse mundo também, tipo, de expor mais o seu corpo, né, na internet. Mas ser artista é um trabalho. E uma frase que tem ficado muito na minha cabeça esses dias é: não escolha um ponto final se você não gosta do caminho até aquele ponto final. Você precisa gostar minimamente do caminho que tem até lá, sabe? Trabalhar com arte hoje, principalmente no século XXI, envolve se expor, envolve você registrar os seus processos, envolve você conseguir justificar os seus processos, envolve várias coisas que, se você não gostar e não for sobre isso, é importante você refletir. Eu trouxe todo esse contexto histórico e social para você entender se isso é realmente um desejo genuíno ou somente uma influência. Lembrando que isso se conversa e não é uma coisa muito dividida, sabe? Então, mas é uma coisa que sempre vale a pena meditar. Porque eu lembro que no início do meu processo, por exemplo, eu conversava muito com a minha terapeuta que eu queria muito virar de número, muito virar de número, muito virar de número, e ela me perguntava, tá, mas pra quê?
Pra que você quer ficar mais conhecida? Pra que você quer mais número? Pra quê? E essa pergunta hoje, ela não me assola mais, porque a minha vida e o meu propósito e a minha arte, o meu trabalho, não é mais sobre o meu número. É sobre o que eu quero fazer, é sobre o meu propósito, é sobre falar de afrofuturismo, moda, arte underground, cultura hip hop, e hoje eu consigo produzir isso com muito mais calma. Então entender qual artista você quer ser e qual vai ser o seu propósito é um bom ponto início aí, porque números, visualizações, tudo isso é consequência. Não necessariamente porque você vai ter muito número que automaticamente você vai ter muito dinheiro. Sem muito mais delongas, agora que você já entendeu essa parte social e de caminho que a gente tem por aí quando a gente fala sobre ser artista, vamos para os pontos práticos, né? Que eu acho que eu imagino que vai te ajudar bastante a entender esse seu caminho artístico. Então vamos lá. Primeiro ponto que eu acho que é legal você ficar atento é, ao invés de você entender já o que você quer fazer e ficar um tempão tentando se planejar antes de colocar a sua arte em prática, é de fato fazer, sabe? Se a sua ideia é fazer uma série de fotografias, comece a fazer a série de fotografias. Não vai colocando muito planejamento, muito empecilho, porque muitas vezes é isso que eu faço, é isso que eu vejo muitos artistas se auto-sabotarem nesse processo. Coloco tantos poréns ou tantas coisas de tipo, nossa, minha arte tem que sair nesse nível de perfeição, que nunca lança nem seu primeiro trabalho. O que eu conheço de artista incubado, que há 1, 2, 3, 4 anos incubado, porque não lançou nem seu primeiro trabalho, é muito. E lembra, tá tudo bem você ser um artista iniciante, não é porque vai ser o seu primeiro trabalho que vai ser o primeiro trabalho mais foda do mundo. Eu lembro que eu tinha muito essa questão no início. A primeira música que eu queria lançar, eu queria que fosse uma qualidade, tipo, muito alta. Mas aí eu lembrei que eu não era filha da Beyoncé, eu ouvi isso de um amigo meu na época. Tipo, véi, você não é filha da Beyoncé, calma, tá tudo bem, tipo, o seu primeiro trabalho não ser a coisa mais uau do mundo. Até porque a evolução, ela vem com o tempo. E Deus que me livre se o meu primeiro trabalho tivesse sido o meu melhor, porque aí, pra onde mais você ia correr, pra onde mais você ia evoluir, pra onde mais você ia melhorar. Meu primeiro trabalho foi bom pra época que eu fiz, e é ótimo ver o tanto que os meus trabalhos evoluem com o tempo, sabe? Eu espero que o meu trabalho de hoje, eu olhe daqui a 5 anos atrás e fale assim, nossa, muito bom, mas uma merda comparada com o que eu faço hoje, sabe? Não uma merda, né? Nada que eu faço que é uma merda. Minha arte é uma bênção. Mas que eu falei, caraca, evolui muito, sabe? Da última vez pra cá. E acho que é mais ou menos esse pensamento que é legal a gente ter. Não ter medo de lançar os seus primeiros trabalhos, porque a perfeição, ela vem com a prática. A melhoria e o amadurecimento do artista, ele vem com a prática. Então, simplesmente comece, sabe? Seja se for uma escultura, seja se for uma colagem, uma fotografia, um videoclipe, simplesmente comece e coloque isso de fato em prática, para não ficar tanto aqui no campo das ideias, sabe? Você nunca conseguir sair pelo medo. O medo, ele é normal e natural. Um segundo ponto que também é muito legal você saber se você quer, é a questão de você entender se você quer sua arte como um hobby ou como um produto. Ou qual que é o principal também. Porque quando você tem arte como hobby, você não tem muita você não precisa muito ficar à mercê do mercado, sabe? Você pode criar a sua arte de uma forma mais livre, espontânea, ou se você quer que ela seja um produto, porque isso é importante você entender. Se a sua arte é para o mercado, você vai ter que aceitar fazer algumas adaptações dela. Se ela não é para o mercado, você não vai precisar fazer tantas adaptações e nem lutar tanto. E quando eu falo adaptações, é nem necessariamente só adaptações estéticas, que também podem ser um ponto. Por exemplo, as minhas primeiras músicas tinham muitos palavrões e palavras esdrúxulas, mas depois eu mudei um pouco isso, porque eu queria que minha música começasse a poder ser cotada para passar em rádio. Então eu parei de falar palavrão porque eu quis fazer essa adaptação. Mas às vezes a sua adaptação é só ela começar a ser vendível. Então você vai ter que entender qual tipo de conteúdo você vai ter que fazer no Instagram e nas suas redes de comunicação para que você consiga comunicar bem o tipo de arte que você quer comunicar, por mais que ela seja fora do mercado mainstream e de uma forma mais excêntrica, sabe? A terceira dica, que para mim é um passo essencial, é estudar. Estudar sempre, não só no início, mas durante, assim. Não é porque é arte que você não precisa estudar, que você não precisa ter um embasamento, que você não precisa ter uma referência. E não quer dizer que você precisa ter referências super diferentes, ou lá da Europa, ou com X ou Y capital cultural.
Não, é estudar mesmo e se aprofundar no que você quer. Por exemplo, o meu tema é cybercultura e eu gosto muito de estudar o universo cyberpunk. Então eu passei um bom tempo estudando o anime cyberpunk, o jogo cyberpunk, a ficção científica cyberpunk. Foi o tempo que eu me dediquei. Então você vai descobrir o que é que você quer estudar e o que é que vai ser a sua área, e você vai estudar isso, você vai desenvolver isso, você vai passar um tempo pensando nisso e sempre se aprofundando nisso, sabe? É importante que é legal ter referências, porque isso inclusive facilita quando você vai fazer os seus trabalhos. Isso quando você vai muito em museus, vai ler muitos livros, vai em peças de teatro, isso facilita muito quando você precisa ter mais criatividade, quando você precisa ter novos insights. Isso não te esgota, sabe? Muitas vezes ficar parado na frente da tela do computador ou do celular por muito tempo faz você estar consumindo as mesmas referências, as mesmas coisas, e as coisas sempre chegam até você, nunca é você lutando para chegar nas coisas, sabe? Isso muda muito o processo. E até o processo como você consome, sabe? Se você consome muito em livro, saia da sua zona de conforto, vai consumir no telefone. Se você consome muito no telefone, sai da sua zona de conforto, vai consumir no livro, vai consumir em museu, vai consumir em lugares que geralmente você não consome. Isso ajuda muito você a aumentar o seu repertório artístico e se entender e se conhecer melhor. E por último, mas não menos importante, arte também é uma questão de autoestima. O processo artístico, querendo ou não, ele é um processo de autoestima, ele é um processo de autoconhecimento, ele é um processo também de autoconfiança. Porque se você não confia em você, se você não confia na sua arte, ninguém vai confiar. A primeira pessoa a se nomear artista é de fato você. E isso o mercado encara, as pessoas encaram. Quando você fica tímido em falar que é artista, ou você anseia um pouco, né, tipo, não anseia, não sei se a palavra anseia, mas se você hesita um pouco quando você vai se chamar de artista, as pessoas também não botam muita fé. Mas quando você tem a certeza disso, quando você se conhece o suficiente para poder se nomear assim, aí sim as pessoas também começam a te reconhecer como. E é um processo muito genuíno também, eu acredito que a arte, sabe? Porque ela é tão forte, ser artista é algo tão forte, que não é algo que a gente consegue dizer facilmente, sabe? A gente precisa ter esse processo de autoconhecimento, entender o nosso trabalho para conseguir se denominar artista. Isso é um fato. E tá tudo bem você ser um artista iniciante. Isso é uma coisa que eu li bastante no livro Caminho do Artista. Isso sempre fica na minha mente também, sabe? Me ajuda a me guiar com menos medo nisso. E por último, eu vou dar 4 dicas de livro para vocês, que são livros que me ajudaram muito nesse caminho, nesse processo. O primeiro é O Ato Criativo, do Rick Rubin, principalmente se você for artista no meio musical. É muito interessante de se ler. O Rick Rubin, ele é um produtor, ele é um diretor, na verdade, musical lá dos Estados Unidos, que já esteve com artistas como Jay-Z, e ele é bem reconhecido lá na cena dele. E basicamente ele trabalha um pouco, sabe, como é o processo criativo, como é o processo de se portar. Ele é um livro também bem fluido e fácil de ler. Inclusive, tem uma cyber resenha dele aqui, se vocês quiserem conhecer mais. O segundo livro é Mostre Seu Trabalho. É um livro daquele mesmo autor que faz Roube como Artista. E ele basicamente é um livro que fala sobre como mostrar o seu processo criativo, como registrar o seu trabalho. Ele é muito legal, tanto se você for artista, quanto se você também for um criativo, um comunicador, alguém que trabalha com marketing ou produção de conteúdo. Roube como Artista, esse é um clássico no meio de comunicadores, no meio de artistas também. E ele é muito legal de entender o que é cópia, né? Tipo, você copiar e colar. E outra coisa é você pegar várias referências e como usar. Eu acho muito divertido ele. Faz um tempo que eu não leio ele, mas ele é o tipo de livro que, tipo, se alguém me desse, eu super leria de novo, sabe? Porque eu recebi ele emprestado. E por último, O Caminho do Artista, que ele já é um livro mais prático, ele é um livro que você vai usar, tipo, pra você ler e fazer atividade, sabe? Tipo, você lê ele uma semana e aí você faz várias atividades durante a semana. Eu não vou mentir pra vocês, eu confesso que eu não passei do primeiro capítulo e eu conheço vários amigos artistas meus que também não passaram do primeiro capítulo, mas no primeiro capítulo já se sentiu tão incrível com as atividades que só continuou com os processos que ela passou, porque esse livro dá trabalho, viu, gente? Esse livro vai te encher de atividades, mas todas muito poderosas.
E é isso, galera, esse foi o vídeo. Eu quero saber se você curtiu, se alguma dica aqui foi útil pra você, se teve alguma que você acha que eu esqueci, mas que seria muito legal pra pessoas que querem começar na arte ouvir. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. E me seguir também nas minhas outras redes sociais, como Spotify, Instagram, Substack, onde eu tenho uma newsletter, TikTok. Todas vão estar aqui na descrição do vídeo. E é isso, eu espero vocês na próxima, eu espero que vocês tenham gostado. A ideia é ter pelo menos um vídeo desse por semana, uma série mesmo, sabe? Que converse sobre esse processo de caminho de ser uma artista independente e tá trocando essa experiência com vocês. Espero que vocês tenham gostado, eu sou a Afro Rani, a sua blog favorita, e tchau, tchau!